Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e biografia chamado Green Book. Alerta de spoilers a seguir. O filme se passa no ano de 1962. Um porteiro ítalo-americano, Tony, trabalha na boate Copacabana, no Bronx. Ele frequentemente encontra clientes mal educados em seu trabalho, mas não tem medo de jogá-los para fora quando eles quebram as regras do clube. Um dia, um homem de negócios muito rico visita seu clube e enfatiza que seu chapéu deve ser mantido em segurança, já que foi um presente da sua mãe. Mas Tony rouba o chapéu, que faz com que o empresário fique em pânico. Mais tarde, ele o devolve, fingindo tê-lo recuperado de um ladrão. Por causa do gesto, ele não só recebe dinheiro do homem de negócios, mas também conquista a sua amizade. Nos próximos dias, Tony e seus amigos estão angustiados, porque, durante os 2 meses seguintes, o clube será fechado para renovação. Eles têm que procurar um emprego de meio período para manter as suas famílias alimentadas. No dia seguinte, 2 homens afro-americanos vêm consertar a pia da cozinha na casa de Tony. Como estamos nos anos 60, a população afro-americana nos Estados Unidos é um alvo frequente de racismo. Mas Dolores não quer saber da sua raça e é muito acolhedora. Ela até oferece água a eles e os trata de forma muito educada. No entanto, depois que eles partem, Tony joga fora os copos de onde eles beberam. Mas ele não pensa muito nisso, porque aparentemente é um comportamento racista comum para a sociedade na época. Um dia, enquanto Tony ainda está procurando um emprego, ele recebe o telefonema de um amigo. A pessoa lhe fala de alguém chamado Dr. Don Shirley, que está à procura de um motorista. No dia seguinte, Tony vai até a casa de Don para uma entrevista e descobre que ele é um homem afro-americano. Ele tem doutorado em psicologia e música e é um pianista mundialmente famoso. Tony nunca viu um estilo de vida tão luxuoso em toda a sua vida, e pensar que tudo isso pertence a Don é surpreendente para ele. O pianista está planejando fazer uma turnê de 8 semanas em shows pelo meio oeste e sul, e precisa que Don seja o seu motorista para a viagem. Se tudo correr bem, eles poderão voltar para casa na véspera de Natal. Don explica o trabalho a Tony, mas ele não está disposto a ser mordomo e motorista de um negro, apesar de não dizer isso explicitamente. Então Don aumenta o seu salário, porque sabe que vai enfrentar o racismo extremo no caminho, e Tony parece ser alguém que poderia protegê-lo. Mas Tony se recusa e vai embora. Mais tarde naquele dia, o pianista liga para a casa de Tony e pede permissão a Dolores para roubar o seu marido por 2 meses. Depois da insistência, Tony concorda em acompanhá-lo por $125 por semana. No dia da sua partida, Dolores deseja a Deus e lhe pede para escrever cartas durante toda a viagem. A gravadora alugou um belo carro para eles e informa a Tony que se ele perder um show, receberá apenas a metade do dinheiro. Em seguida, eles lhe entregam um livro chamado Green Book. É um guia turístico para os negros na América, com uma lista de lugares seguros para eles em estados segregados do Sul. Tony fica surpreso que algo assim realmente existe. A viagem começa e, inicialmente, Tony aborrece Don com a sua tagarelice sem fim. Don também fica especialmente aborrecido por causa do uso inadequado da gramática e do vocabulário fraco de Tony. Seu hábito de comer com as mãos e mijar no meio da estrada também é extremamente desrespeitoso para ele. Em seu primeiro show, Don impressiona a todos, inclusive Tony, com seu desempenho brilhante. Mais tarde, Tony é flagrado jogando com os ajudantes enquanto espera que o show termine. Don não acredita nisso e fica desapontado por ele ter escolhido vir para fora quando ele teve a chance de ficar na festa. Enquanto a viagem continua, Tony coloca música contemporânea para tocar no rádio do carro. Ele fica chocado ao descobrir que Don não conhece músicos populares como Aretha Franklin, já que ela é especialmente famosa entre a comunidade afro-americana. Ele fica ainda mais surpreso quando Don revela que nunca comeu no KFC. Eles param no restaurante original do Kentucky e Tony obriga Don a experimentar o famoso frango frito. Embora ele não queira comer com as mãos, ele fica agradavelmente surpreso ao experimentar o prato. Um dia eles param em um posto de gasolina, onde Tony encontra uma pedra preciosa de jade no chão, que parece ter caído de um carrinho de um vendedor de pedras. Ele a embolsa, mas é imediatamente repreendido por Don, e o pianista exige que ele entre e devolva a pedra. Tony reclama envergonhado, mas acaba devolvendo de qualquer maneira. Então a dupla chega ao segundo local, onde o piano de cauda não está limpo. O zelador afirma que uma pessoa como Don não teria problemas para tocar naquele piano. Então o comentário deixa Tony furioso, e ele dá um soco na cara do homem. Depois da confusão, o piano é limpo e polido para a apresentação. Ao entrarem mais para o sul,
Dom é obrigado a ficar em hotéis somente para negros. Embora ele esteja entre o seu povo, ele não parece estar em casa. Numa noite dessas, ele vai a um bar onde um bando de racistas o espanca só por ter entrado ali. Tony corre rapidamente para o local e ameaça os bandidos, alegando que ele tem uma arma. Depois que eles escapam por pouco, Dom pergunta se ele realmente tem uma arma. Tony responde que ele estava apenas blefando e os dois voltam para o hotel. Para o próximo concerto, eles param em uma mansão no sul. Como de costume, Dom é o centro das atenções e é respeitado por todos. Ele também é o único homem afro-africano além dos mordomos, mas está acostumado a ambientes assim. O anfitrião até faz frango frito especial para o hóspede principal, mas durante o intervalo, ele é proibido de usar o banheiro dos brancos. Então ele é encaminhado para um pequeno cubículo feito de madeira fora da casa. Se recusando a passar por essa humilhação, Dom volta ao hotel para ir ao banheiro antes de voltar para o show. Tony fica furioso ao ver Dom sendo educado com as pessoas que lhe negaram o respeito básico. Durante toda a viagem, Tony escreve cartas para Dolores, mas elas são horríveis. Dom as lê e vê vários erros ortográficos e gramaticais. Por isso, ele decide ajudar Tony a torná-las mais poéticas e bem escritas. De volta a Nova York, Dolores recebe uma das cartas e não pode deixar de chorar pela beleza daquelas palavras. Na cena seguinte, a dupla desce em seu próximo destino, quando vê um belo terno exposto em frente a uma loja. Dom entra para comprá-lo, mas o proprietário se recusa a deixá-lo experimentar antes de pagar. Como ele vê que todos os outros clientes podem experimentar, fica claro que o homem está fazendo isso por causa da cor da sua pele. Indignado, Tony tenta discutir, mas Dom o detém e depois sai educadamente. Naquela noite, Tony recebe uma ligação da delegacia, chamando-o com urgência. Então ele vai até lá e vê Dom e um homem nu em uma cela. Acontece que eles foram apanhados em um momento de intimidade homossexual. Então Tony suborna os policiais para deixar Dom sair dali, o que não o deixa muito contente. Ele alega que os policiais estavam errados na situação, o que torna Tony errado por apoiá-los. Tony, por outro lado, chama Dom de ingrato. Na cena seguinte, os dois estão na porta de um hotel quando Tony encontra dois amigos italianos de Nova York. Vendo que ele está trabalhando para um homem afro-americano, eles lhe pedem para ter alguma dignidade e até lhe oferecem um emprego com melhor remuneração. Mais tarde naquele dia, Dom oferece a Tony o dobro do salário e o promove a seu gerente de viagem. Ele fala italiano e revela que entendeu tudo o que seus amigos disseram. Tony revela que nunca o deixaria no meio da turnê e se recusa a aceitar mais dinheiro, deixando Dom visivelmente emocionado. No caminho para o seu último show no Mississippi, a dupla é parada pela polícia local. Acontece que naquela parte da cidade, o povo afro-americano está proibido de sair depois do pôr do sol. O policial os tira do carro e xinga Tony por ele ser italiano. Então ele perde a calma e esmurra o policial, fazendo com que eles sejam presos. Dom usa seus contatos para resolver a situação, e em pouco tempo a polícia recebe uma ligação zangada do governador. Então eles têm que libertar Dom e Tony, por causa da influência de Dom. Lá fora, Dom revela que ligou para o procurador-geral dos Estados Unidos, Robert Kennedy. Tony fica surpreso e feliz com a experiência, mas Dom não sente o mesmo. Ele está furioso com Tony, pois agora eles se atrasarão para o último show. Ele tem sido xingado com injúrias raciais por toda a sua vida, e está furioso por Tony não ter conseguido lidar com isso nenhuma vez. A conversa se transforma em uma discussão quando Tony chama Dom de rico alienado, que não sabe nada sobre as lutas que o seu próprio povo tem que enfrentar. Então Dom sai do carro frustrado, pois durante toda a sua vida, ele foi muito negro para os brancos, muito branco para os negros, e nunca foi homem suficiente para ser homossexual. Ele expressa sua frustração a Tony, que compreende seus problemas e pede desculpas silenciosamente. Naquela noite, eles ficam em um hotel onde Tony escreve mais de uma carta para sua esposa. Ele afirma que já tinha conseguido, mas Dom insiste em ler. Na carta, Tony descreve sua esposa como a representação da sua casa, o lar de uma família feliz. Então o pianista aprova a carta e até elogia a evolução de Tony. Poucas horas depois, eles chegam ao local final do concerto no Alabama. Dom mostra grande respeito quando o anfitrião deixa estacionar seu carro no espaço de convidado de honra. Mas logo depois ele é levado a um pequeno armário que é o seu camarim. Mas Dom não reclama e continua se trocando dentro dele. Depois ele tenta se juntar aos outros na sala de jantar, mas o seu acesso é negado. O anfitrião alega que eles não têm nada pessoal contra ele, mas tem sido uma tradição para o restaurante permitir que os criados negros andem apenas dentro do espaço de jantar. Quando Dom se recusa a aceitar isso, o anfitrião tenta subornar Tony para persuadir o seu chefe.
Nesse momento, Tony está prestes a ir para cima do homem, mas Dom o detém. Ele dá a Tony o direito de escolher o que ele deve fazer, comer em outro lugar e continuar o show, ou abandoná-lo completamente. Tony escolhe a segunda opção e eles vão até um bar para negros. Lá, Dom mostra sua carteira cheia de dinheiro e alguns bandidos percebem. Depois, ele até toca piano com a banda de jazz local e aproveita o seu tempo ao máximo. Quando eles estão indo embora, Tony vê os bandidos esperando atrás de seu carro para assaltá-los. Então ele usa sua arma para disparar 2 tiros no ar e afugentá-los. Atrás dele, um Dom chocado não acredita que Tony tinha uma arma esse tempo todo. Em seguida, a dupla começa sua viagem de volta a Nova York, esperando conseguir chegar a tempo da véspera de Natal. Mas eles passam por uma tempestade de neve que torna a viagem ainda mais difícil. Dom pede a Tony para pegar a sua pedra da sorte porque eles precisam dela para a viagem. Tony, sem vergonha, mostra que manteve a pedra que roubou e os dois riem da situação. Depois de horas de viagem sem parar, Tony não consegue mais ficar acordado. Por isso ele desiste de chegar em casa na véspera de Natal, mas Dom se oferece para dirigir enquanto ele descansa atrás do carro. Então eles chegam ao apartamento de Tony bem antes da hora da ceia de Natal em família. Tony convida Dom para entrar, mas ele lhe deseja Feliz Natal e dirige para longe. Dolores e sua família estão surpresos e felizes por Tony estar de volta. Enquanto conversam sobre a viagem, o irmão de Tony utiliza palavras racistas para se dirigir a Tom, mas Tony pede a ele que seja mais respeitoso. Um tempo depois, uma batida na porta revela que Dom voltou para se juntar a eles e a família inteira o recebe de braços abertos. Dolores o abraça e lhe agradece por ajudar Tony com as cartas. Na última cena, o filme mostra uma foto de Tony na vida real. Ele continuou trabalhando em Nova York e se tornou um maître do clube. Dom também continua sua carreira musical muito bem sucedida. Eles permanecem amigos pelo resto da vida, antes de ambos falecerem em 2013. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.